Muito bem, de volta aos estúdios da TV Atalaia e vamos continuar a entrevista com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Roberto Antonioli. Esse Antonioli é italiano? Italiano. Italiano. Meu avô que veio de lá da Itália. O seu avô. Muito bem. Então, o senhor também é italiano, sim, né? Pode ter cidadania italiana. Posso. Cidadania italiana também. Como é que foi pegar, se bem que o senhor já era vice-reitor, era vice-reitor de Josué, isso. Modesto dos Passos, né? Isso. Então, como é que foi pegar a universidade? Bom, talvez não seja o pegar, né? Primeiro que a gente já vinha fazendo parte da gestão e fazendo parte e percebendo a gestão. O que cada gestor, cada reitor faz é montar um grupo para conduzir a universidade, diferente de alguns órgãos públicos onde se abandona tudo que foi feito. Você não pode fazer. Nós temos um plano de desenvolvimento institucional, da qual nós temos que obedecer e sequenciar. Montamos um grupo e começamos a estudar que modelo de universidade e qual era a pretensão. Naquele momento, tínhamos clareza que a Universidade Federal de Sergipe, como única universidade pública do nosso estado, tem consigo uma missão diferente de muitas outras universidades. Aqui nós não temos universidade estadual, não temos nada. Então nós temos que pensar dentro do escopo da universidade, como a universidade pode integrar com a sociedade. No momento em que a universidade sai de 10 para 30 mil alunos, no momento em que a universidade sai de 500 para 1.500 professores, de 180 doutores para 1.000 doutores, como fazer com que a universidade seja, de alguma forma, os nossos doutores, os nossos doutorandos, nossos mestrandos, nossos pós-graduandos, estejam, de alguma forma, se debruçando sobre os problemas de Sergipe. Então, sem dúvida, este é o grande desafio de qualquer gestor público de uma universidade como a nossa. Por quê? Porque passa a equacionar os problemas dentro da sociedade. E passa a universidade a se debruçar e buscar soluções. Esta era talvez a ideia mais entusiasmante que tínhamos desde o início e continuamos a ter. Fazer com que a universidade seja a alavanca do desenvolvimento do estado de Sergipe. E é possível isso acontecer. Temos lá esses 1.000 doutores, quase todos formados nas melhores universidades do Brasil e de fora. E aqui nós temos que, de certa forma, se apoderar e empoderar esta universidade para que ela resolva e discuta os problemas. Este crescimento, essa interiorização, como o Lagarto tem um fenômeno interessante, são 8 cursos da área da saúde, 8 cursos integrados dentro de uma mesma metodologia, que é o PBL, que é uma metodologia ativa, e que o ensino, a aprendizagem está dentro do serviço. Isto faz com que todos os nossos alunos e professores interajam com a comunidade, conheçam os problemas daquela região e tragam os problemas para dentro da universidade. E a solução retorne para a sociedade. Isto faz com que a universidade tenha um papel de desenvolvimento na região. Outro fenômeno muito interessante que acontece recentemente é o Campus do Sertão. É um campus novo, não tem 2 anos, é 1 ano e meio, né? O campus onde nós temos os cursos localizados lá em Glória, de medicina veterinária, zootecnia, agronomia e agroindústria. Um dos poucos cursos de agroindústria do país. E esses cursos foram pensados a propósito mesmo com relação à área, né? Exato. Por quê? Porque lá, naquela região, no semiárido, é a bacia leiteira do estado de Sergipe. Então, esses cursos têm a finalidade de fazer com que agregue um valor ao arranjo produtivo local. Hoje eu tenho 40 professores lá já, com 1 ano e meio de curso. 36 moram lá. Dos 40 professores, os 40 são doutores. Então é um fenômeno novo acontecendo em Sergipe, nestas áreas. Então é evidente que, se apostarmos corretamente, nós vamos ter novos benefícios para aquela região. E é importante porque é um campus todo em PBL, em metodologia ativa, todo focado na agricultura familiar. Então, os nossos docentes, os nossos discentes, os nossos alunos e os nossos professores ensinam e aprendem dentro dos problemas da comunidade. Então, os problemas da região vêm para dentro da universidade e são devolvidos como soluções para a sociedade. Isso é muito interessante. Isto vai fazer com que nós tenhamos ali, hoje, o grande projeto
é de um laticínio escola. Para quê? Para que feche aquele arranjo. Nós vamos ter a abatedouro escola, para que ensine aquela região como fazer isso. O senhor falando em laticínio escola e falando em docente, daqui a pouco vão pensar que é uma fábrica de doce que vão fazer lá, viu? Eu estou brincando, reitor. Não, mas é muito interessante. É um momento muito interessante que passa o estado de Sergipe. Porque é ímpar o que tem aqui. O que nós temos lá, não existe no país um campus todo em mitologia ativa na área das ciências agrárias. Como não existe no país um campus todo na área da saúde em mitologia ativa, em PBL, né? Então é uma coisa nova em Sergipe. Sergipe está inovando e revolucionando o ensino superior. Uhum. Reitor, a TV Atalaia também vai às ruas da cidade. E temos uma pergunta para o reitor da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Jorge Luiz dos Santos. O senhor é a favor ou contra cotas? Eu não tenho dúvida nenhuma que o sistema de cotas vem por uma deficiência social. Nós temos na sociedade um segmento que não teria a oportunidade de chegar à universidade se não fossem através das cotas. E isso permite que o acesso de pessoas, de uma maior quantidade de pessoas, aconteça no ensino superior, principalmente em alguns cursos que nós temos, por exemplo, medicina. Eu sou professor de farmacologia do curso de medicina, aqui de Aracaju. E evidentemente que quando começava a minha disciplina, eu fazia a enquete e dos 100 alunos que entravam, 98 eram oriundos da escola privada, 1 ou 2 da escola pública. E isto faz com que sempre o mesmo segmento. Nós temos em torno de 15% dos alunos que terminam o segundo grau vêm da escola privada, 85% vêm da escola pública, mas o acesso à universidade é impedido. Então, você tem que criar um diferencial para que os iguais venham a competir com os iguais. É evidente que uma metade das vagas, ficando para as escolas privadas, os melhores das escolas privadas competem entre si para esses 50%. E um quantitativo enorme das escolas públicas, os melhores, em 50%. Então você tem os melhores daqui e os melhores daqui. Você não mistura os melhores, não é? Porque é diferente. Então isso tem feito com que a universidade seja um pouco mais inclusiva, um pouco mais democrática, né? Permite o acesso. Evidente que então, estamos longe. O vestibular não é uma opção nossa. Correto seria se todos tivessem acesso ao ensino superior, que não precisasse do vestibular, né? O término do segundo grau já garantisse o acesso. Mas a nossa organização social não é assim, não funciona assim, né? Muito bem. Nós temos uma outra pergunta, também das ruas da cidade, ao reitor da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Jussara Lima. O senhor acha que o ensino de hoje é melhor do que o de antes? Eu questiono muito. Quando me formei, mesmo na universidade pública, Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de farmácia, eu acho que não dá mais para comparar o ensino público também, médio, lá em Pariquera, no interior de São Paulo. Eu acho que é difícil de a gente comparar, mas eu vejo que avançamos muito. Eu vejo que estamos melhores hoje, principalmente no que diz respeito ao acesso. Acesso à informação, acesso à biblioteca, através de computadores. As mídias são interessantes para que você não precise esperar tanto tempo para ter um livro. Hoje eu posso ter quantos livros eu queira em mídias sociais. Eu posso ler no computador os melhores livros na atualidade. Eu posso ter acesso ao conhecimento de um artigo a ser publicado numa revista, coisa que há 10 anos atrás teríamos que esperar 3 meses, 6 meses para ter acesso ao artigo. Hoje não, hoje tem online. Estamos no mesmo tempo dos países desenvolvidos nesse aspecto, né? Então eu acho que melhorou muito a educação nesse quesito. Eu não vejo que nós tenhamos piorado as universidades, que nós temos piorado a formação. Eu vejo que nós temos hoje muito mais alunos formados, nós temos muito mais espaços, nós temos uma formação mais adequada, nós temos bons debates. Eu acho que estamos evoluindo sim, talvez não na velocidade que gostaríamos de que fosse, mas
uma distância muito grande das nossas universidades. Nós temos apenas 16% de jovens no ensino superior entre 18 e 24 anos. Nenhum país desenvolvido nesse mundo tem menos de 35%, 40% de jovens, né? Nós temos o pior indicador da América do Sul. Então nós temos muito para resolver. Não dá para olhar para o passado. Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro. Eu acho que a gente tem que... O Estado brasileiro tem que fazer boas reflexões para que venhamos a buscar modelos que contemplem o desenvolvimento, mas o desenvolvimento social. Né? Nós trabalhamos muito o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social é fundamental. O acesso. Enquanto não tivermos acesso a todos os segmentos, não faremos uma universidade justa. Falar em desenvolvimento. Da sua gestão para cá, como e o que e onde a Universidade Federal mais se desenvolveu? Creio que na efetivação das obras, construímos muito nesses anos. A infraestrutura da universidade foi muito estabelecida, tanto em Lagarto, agora no Sertão e no Campo São Cristóvão, principalmente o Campo São Cristóvão. Então, a infraestrutura foi muito bem ajustada. O fortalecimento e a integração da universidade com a sociedade tem sido coisas do cotidiano, né? Então, nós estamos trabalhando muito essa relação. Eu acredito que algumas infraestruturas são imprescindíveis para integrar a universidade num desenvolvimento na nossa região. Muito bem. E quais são os planos futuros? Quanto tempo o senhor ainda tem como reitor? 4 anos. Bom, se você me pergunta o que eu vou perseguir nesses próximos 4 anos, não tenha dúvida, é integrar a universidade ao desenvolvimento regional. Certo. É fazer com que as nossas pesquisas, com que os nossos mestrados e doutorados... O senhor fala muito em pesquisa, é apaixonado por pesquisa, né? A pesquisa é essencial da universidade. Só não é pesquisa eleitoral. Não. A pesquisa é fundamental para que o conhecimento seja transformador, né? A pesquisa é a essência de uma universidade. A pós-graduação é a essência de uma universidade. A graduação tem que ser fortalecida porque ela é o alicerce da pesquisa, né? Então nós temos que trabalhar muito essa relação. E a relação e este conhecimento, uma boa formação, um ensino de qualidade, ajustado a uma pesquisa integrada nos interesses sociais, nós podemos ter uma extensão de referência. A transferência do conhecimento dessa pesquisa, desse doutor aqui que está pesquisando, para chegar na sociedade, para modificar o ambiente. Este é o sonho de uma universidade secular. Né? Das grandes universidades. Então, é isso que nós temos que fazer num estado como o nosso, fazer com que o conhecimento gerado sirva de alavanca para o desenvolvimento, sirva de mudança do ambiente. Nós temos grandes pesquisadores nas áreas ambientais, nas áreas da saúde, nas áreas da educação, nas tecnologias. Então, pôr tudo isso em prática é fundamental. Para isso, nós temos um grande sonho, criar os observatórios sociais em todas as áreas de conhecimento, para que a gente possa ajudar o Estado de Sergipe, os municípios, para que a gente possa alavancar o desenvolvimento regional na sua distribuição geográfica bem definida, como é o caso de Sergipe. Reitor, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Um abraço. Se tivéssemos mais tempo, nós poderíamos estender ainda mais, porque foi muito interessante a entrevista, e não nega a origem italiana. No sotaque, no gesticular muito, sim. Né? Um abraço, então. Bom dia, reitor. Eu que agradeço, Carlos. É sempre um prazer conversar com você e conversar com o público sergipano, porque é muito bom fazer uma universidade e experimentar essa experiência compartilhada com aqueles que torcem e vibram com o trabalho da universidade. Muito bem, e com essa entrevista com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Ângelo Roberto Antonioli, encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Um ótimo final de semana. Fiquem agora com o Balanço Geral Manhã, com o amigo Fábio Henrique. Eu volto semana que vem com mais entrevistas especiais. Até segunda, com fé em Deus.